Vou me apresentar. Eu sou Drica Rossi, eu sou a idealizadora do Educando com Histórias e é um método que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e eu vou mostrar para você, que é educador, educadora, pai, mãe, como a gente pode educar melhor as crianças contando histórias e com elas. A gente pode ajudá-las a compreender as coisas, a nomear os seus sentimentos, a aumentar a sua autoconfiança e ajudar também a estimular a sua criatividade e prepará-las para o mundo. Isso tudo é possível. E de que forma? Através das histórias. E como é que a gente pode estar fazendo isso? Através de muita técnica, através de muito estudo e de muita pesquisa, que eu levei um bom tempo para poder fazer isso. Foram mais de 30 anos para conseguir chegar no que eu cheguei no método Educando com Histórias. E como é que tudo isso começou? Como é que a história influencia na vida de uma criança? Isso aconteceu comigo. Então, começou quando eu era pequena. A minha mãe e o meu pai, eles não tinham muitas condições financeiras de estar comprando brinquedo. E a minha mãe, como costureira, ela bordava, tricotava, enfim, e tinha muitas coisas como tecido, lã. E eu e meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, nós fazíamos muito brinquedos, sabe? A gente brincava, montava bonequinhos, joguinhos, e a gente brincava muito, a gente sempre teve muita liberdade para brincar. E a gente também brincava de colocar não sei se vocês já fizeram isso quando vocês eram pequenos, pegar o cobertor e colocar na ponta de um sofá no outro e fazer cabana. E a gente ficava escondido e brincava ali debaixo, ficava praticamente a tarde inteira brincando com essas coisas simples, né? Um cobertor, num sofá. E isso foi despertando em mim a brincadeira, a contação. E a minha mãe com os irmãos dela, com as irmãs, eles contavam muitas histórias, mas as histórias de vida deles, né? Uma família italiana, e aí morava na roça, e tinha um cafezal. E aí a minha mãe falava que quando ela era bem pequenininha, e tinha que catar o café. E aí ela passava a mão para arrancar o café, e aí saía aquelas taturanas, aqueles mandruvás, e pegava e queimava a mão. E até hoje a minha mãe tem recordação disso. Minha mãe tem pavor de mandruvá, pavor de taturana. E para você ver como é que essas histórias acabam influenciando. E foram me influenciando. As histórias de cavalo, do cachorro, da vaca que ficou louca. Então eram umas coisas assim que eles contavam e ainda contam até hoje da infância deles. Né? São grandes contadores de histórias, né? Os avós, principalmente, né? E depois disso, na escola também, eu tive muito acentuada isso da cultura também, da parte de histórias, né? Porque eu tive uma professora na escola que eu estudava de educação artística. Isso na sétima, oitava, sexta, sétima, oitava série. E ela se chamava Malala. E a Malala adorava fazer jogos teatrais com a gente, onde ela falava uma palavra e a gente tinha que inventar histórias. E ali a gente ia inventando as coisas e saía coisas formidáveis. Eu tinha uma amiga muito parceira nessas atividades. E um dia, a Malala chegou para mim e para essa amiga e falou, olha, vocês duas vão lá no Conservatório Musical de Poços de Caldas, falem com a Anicinha, morava em Poços de Caldas, falem com a Anicinha, com a Anicionelli de Carvalho, que é a professora de teatro, e façam a sua inscrição, porque vocês levam jeito para isso. E nós duas fomos lá, fizemos a nossa inscrição, isso na oitava série, e desde então eu nunca mais parei. Então, foi o olhar dessa professora, por ela observar, ela acabou sendo uma inspiradora na minha vida. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, né? Eu poderia ter tido outra profissão, como tem uma outra, eu sou formada em técnica em contabilidade. Mas o olhar dessa professora, da Malala, ajudou a eu enxergar essa facilidade que eu tinha de representar, enfim, de histórias. E foi aí que eu me tornei atriz, contadora de histórias. O tempo foi passando e eu quis abraçar outras coisas, eu quis ir para outro lugar. Em São Paulo, eu acabei que conheci muita gente. E quando você chega numa cidade grande, você é do interior, você chega numa cidade grande, não é nada daquilo que você tinha imaginado. Eu fui para ir para a escola de bailado do municipal, eu fui para trabalhar com bonecos, com contação de história, como atriz. Eu fui para a Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo, onde eu fui participar de projetos que eram desenvolvidos dentro da área cultural para as comunidades de São Paulo. Na semana, eu chegava a trabalhar em mais de 5 projetos. Eu atravessava a Zona Sul até a Zona Norte de São Paulo em um dia. Eu ficava 2h30, 3 horas dentro de um ônibus para dar 2 horas de aula. Mas era incrível estar participando daqueles projetos. Eu realmente adorava fazer aquilo que eu estava fazendo. E nessas comunidades que eu passei, teve várias histórias. Teve comunidade que eu passei, e às vezes a gente fica reclamando, colocando a culpa no governo porque não tem material para fazer as coisas. E naquele momento, nesses lugares que eu passei, nessas instituições que eu passei, elas não tinham material. E eu trabalhava com sucata para fazer boneco das contações de histórias. E aí, numa dessas, eu pedi o material e a entidade falou que não tinha material. Eles não tinham material. E aí eles resolveram arranjar o material lá para mim e apareceram com um saco preto, cheio de papel toalha usado. Eu falei, poxa, eu não acredito. Aí eu olhei aquele papel toalha usado e falei, bom, é a única coisa que eu tenho. Eu separei tudo que tinha de papel com chiclete, sujeira, e separei o que realmente tinha sido limpado com água. E aí eu peguei aquele papel e fiz os bonecos. Ficaram lindos os bonecos e as crianças foram para casa com os bonecos. Eu não ia deixar aquelas crianças sem os bonecos. Eu aprendi muita coisa nessas comunidades. E também fui a contadora de histórias da Estação Especial da Lapa. Lá eu tinha uma turma, eu trabalhava na biblioteca, né, fazia as contações de história da biblioteca, depois a gente ia para a minha mesa, onde a gente fazia os trabalhos manuais e os bonecos. Também trabalhando com boneco. Eu vou contar a história para vocês de um deles, que é o Marcos. O Marcos era um Down, tinha síndrome de Down, e era um dos meus alunos, mas era um aluno totalmente introvertido que olhava o tempo inteiro para o chão. E eu recebia um por um pelo nome, e cumprimentando, dizendo bom dia. E o Marcos também. Então, bom dia, Marcos. E o Marcos passava de cabeça baixa, ia para a sala, ele fazia toda a atividade dele, não olhava para ninguém, não falava com ninguém e ia embora. E a gente tinha uma comunicação muito boa com os pais lá. E a mãe do Marcos sempre me falava assim, ele chegava em casa, ele ficava o tempo inteiro falando de como tinha sido a minha aula e me imitava. E eu fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho com cada um, individual, tentando, sempre respeitando o tempo de cada aluno, enfim, e fui fazendo isso com o Marcos. Foram 6 meses, gente. 6 meses, um trabalho intensivo com o Marcos e com toda a equipe. E um dia, o Marcos chegou com a mão estendida, olhou para mim e falou, bom dia, prof. Bom dia. Aquilo para mim foi um presente, foi uma medalha. Porque depois ele saiu e cumprimentou todos os amigos da sala, apertando a mão. Isso foi um presente enorme que o Marcos pôde dar para mim, para a mãe dele. Foi muito emocionante aquilo. E a partir daquele dia, ele começou a fazer mais o social com os amigos da estação. Eu juntei toda a minha experiência desses 30 anos, né? Eu montei esse curso, que é o Educando com Histórias, é uma metodologia. Eu fui testando coisas, eu fui estudando tudo que eu estudava de histórias dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da neurolinguística. Eu fui testando e sempre em contato com muita gente, trocando muita informação, fazendo o curso, até que eu consegui juntar tudo isso, o que dava certo e o que não dava certo. Eu acredito que essa forma tradicional que nós temos, né, de ensino, ela não se encaixa mais nos tempos atuais que nós estamos, que é o tempo da informação. As crianças de hoje são totalmente diferentes das crianças que nós fomos. Porque na nossa época a gente não tinha esse acesso à informação como elas têm. Hoje tem coisas que a minha filha de 4 anos, a Sofia, sabe, que eu fui descobrir isso, sei lá, com 10 anos. E por que isso? Porque nós estamos na era da informação. E mais além, nós estamos na era da transformação. É o momento de transformar. E dentro desse padrão, né, desse tradicional, eu vou falar sobre 3 mitos. A educação da criança deve ser padronizada, deve ser igual para todo mundo. A gente já viveu isso, eu já vivi isso. Só que esse tipo de pensamento, esse tipo de mito, ele é extremamente prejudicial para a criança, porque limita a criatividade da criança. Você tratar as crianças como se todas fossem iguais, você vai limitar a criatividade. E esse ser é único.
ele tem o tempo dele de desenvolvimento. E quando você faz isso, você acaba limitando tudo. Você interrompe o desenvolvimento daquela criança e deve ser tratado com respeito, respeitando o tempo dessa criança. Eu vou dar uma dica para vocês agora de como fazer dentro de uma sala de aula, fazer com que isso funcione, né? Observar isso. Como é que você vai criar tudo isso dentro da sala de aula? Uma simples palavra: harmonia. Harmonia. O que é harmonia? Harmonia é quando você entra no universo, no mundo da outra pessoa e mostra para ela que você a entende. Existem técnicas para que você possa desenvolver a harmonia. O que a gente faz? A gente está o tempo inteiro criando discórdia. O tempo inteiro. Por quê? Porque a gente sempre está olhando as diferenças. Agora, para e vamos olhar para as semelhanças. Se as pessoas começassem a olhar para as semelhanças, não teriam tantos conflitos com cor, raça, religião, política. Os maiores conflitos que a gente tem, os maiores problemas, vêm de você ficar focando nas diferenças. Observa as semelhanças. Cria isso com o seu aluno. Para de ficar olhando os defeitos. Para de ficar olhando o que é diferente um no outro. Começa a olhar as semelhanças. Outra maneira de criar harmonia. A gente falou de criar diferença, de parar de olhar as diferenças e olhar as semelhanças. Uma outra maneira é através de molduras. O que a gente chama molduras é quando você molda, põe numa moldura mesmo, determinadas situações, e aí você faz as perguntas certas. Isso é uma forma de comunicação também. Vou falar para vocês de algumas perguntas objetivas. O que eu quero? Qual é o objetivo? Para que eu estou aqui? O que quero para você? O que quero para mim? Se você perguntar para um aluno assim, se um aluno está aborrecido, eu estou muito chateado, aí você pergunta assim, mas o que você tem? O que aconteceu? Por que você está assim? Você vai trazer uma novela, uma dissertação enorme, porque ele vai rodear um problema. Ele vai ficar rodeando um problema, vai ser a vítima cósmica e vai ficar naquilo ali, e você não vai ter nada concreto para que você possa ajudar esse aluno, para que você possa ajudar o seu filho. Então, se você pergunta para ele assim, ele está naquela confusão, e você fala para ele, o que você quer? Ele vai parar. O mental dele vai parar. E se você pergunta, continuando, né, nas perguntas, como é que você pode resolver isso? De que forma você pode resolver isso? Como você vai mudar essa situação? Ele vai parar e ele vai ser objetivo. E quando a pessoa para, né, o mental dela para e ela vai ser objetiva, o que vai acontecer? Ela vai trazer coisas concretas, aonde você vai pegar isso, essas informações que ele vai estar te passando, e você vai poder ajudá-lo a encontrar soluções. Porque você fez perguntas certas. Então, olha que bacana. Como é que você cria harmonia dentro de uma sala de aula, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de casa? Criando harmonia, olhando as semelhanças, focando nas semelhanças e fazendo as molduras, fazendo as perguntas certas. Agora eu vou falar sobre o segundo mito. O segundo mito é contação de histórias para distrair e divertir crianças. Gente, é cultural achar que história é só para brincar e para divertir a criança. Isso é muito cultural. Desde que a humanidade gente, a transmissão de comunicação sempre foi feita através da história, do oral. O primeiro contato que a criança tem na parte da comunicação é em ouvir os pais contando histórias. E isso acaba sendo importantíssimo para o desenvolvimento da criança, principalmente porque quando ela está ouvindo histórias, ela começa a aumentar o seu repertório de palavras. Vocês sabiam, no Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa e fiquei bem assustada, porque existe uma estimativa no Brasil de crianças de 0 a 17 anos com depressão. E é um índice assim, um índice de 1,5 para 3. Isso significa mais ou menos 8 milhões de crianças com depressão. E o que é a causa da depressão? Vem da ansiedade. Tem uma outra estatística também, a população das crianças de 0 a 12 anos
Olha que coisa absurda. De 0 a 12 anos, aumentou a obesidade de 4,5 para 8. Gente, é muito grande isso numa década. Agora, você imagina daqui a um tempo, obesidade. Da onde que vem a obesidade? Da ansiedade. E como é que você resolve tudo isso? A história pode ajudar. Ela pode ser uma ferramenta para ajudar nesse desenvolvimento da criança a identificar os seus sentimentos através da história. Ela vai, o adulto tem que estar ajudando, óbvio. Ela vai começar a identificar esses sentimentos que ela está sentindo, né? Porque é uma evolução e ela não entende o que está acontecendo. Ela precisa de orientação. E se você não dá atenção para isso, você menospreza isso, ela cria um caos danado na evolução dessa criança. Ela fica totalmente perdida. É uma história de vivência minha, onde eu usei a história. Eu usei uma história dos irmãos Grimm, o Mingau Doce, que me ajudou numa crise de choro. Então, para identificar também e para observar. Eu fui buscar a minha filha de bicicleta na escola, eu ando de bicicleta, e quando eu estava atrasada, eu estava com pressa, e eu peguei ela, fui colocar o capacete nela, ela pediu, pera mamãe, eu não, vambora, Sofia, a gente está com pressa, coloquei ela na bike, fechei o capacete, ela começou a chorar. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a pergunta que não se deve fazer, o porquê, e ali ela chorou mais ainda. Ela entrou numa crise de choro e não parava, e eu pedalando as pessoas, olhando na rua, e aí eu resolvi parar. Fiquei em silêncio para observar. E nesse momento eu tive um insight, eu tive uma luz assim, e lembrei dessa história, o Mingau Doce, dos irmãos Grimm, e comecei a contar. É uma história que a panelinha transborda. E no momento, eu contando a história, a Sofia chorando, no momento que a panelinha transbordou, a menina fala as palavras mágicas, para de transbordar. E aí a Sofia parou de chorar. E terminei a história. Dei um tempo, cheguei em casa, tudo, e fui conversar com ela. Ela queria saber, né? Não entendi o que estava acontecendo naquela hora. Aí ela foi me explicar. Mamãe, eu só queria colocar o capacete sozinha. Percebe isso? Percebe? Foi falta. Isso acontece com todo mundo. Nós somos imperfeitos e a gente erra mesmo. E tudo bem, gente, errar. Tudo bem. O importante é você parar e ver o que você pode fazer, como você pode melhorar da próxima vez. Então, o que faltou da minha parte? Como mãe, faltou a minha escuta. Faltou a minha observação. E para isso você precisa ter paciência, você não pode estar com pressa. Sabe, é um minutinho de atenção. Pode ser uma coisa bobagem, mas para eles não é. Se eu tivesse parado naquele momento e escutado ela, eu teria evitado aquela crise de choro. Percebe? Como é que a história pôde me ajudar a entender que eu precisava observar e ouvir e ajudou a Sofia a se comparar com aquela panelinha que transbordava e ela parou. E os contos de fadas, eles têm esse propósito. Os contos de fadas, eles são simbólicos. É a personificação do bem e do mal. Então, é muito simbólico os contos de fadas. E a criança, a mente da criança, é polarizada. Então, ela só vê o bem e o mal. Crianças até 7 anos, mais ou menos, elas vão entender somente o que é bom e o que é mal. Elas não vão entender esse processo que a gente fica falando, aquela pessoa é boa, mas no fundo ela faz umas maldadezinhas. Ou então, aquela pessoa é má, mas no fundo ela é boazinha. Isso não tem isso para a criança, porque ela tem somente essa polaridade. E a história linka com ela, ajuda a criança a entender melhor o que está acontecendo com ela, porque ela se identifica com a história, com o conto de fada, com aquela princesa, com aquele rei, com aquele príncipe. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, o lobo tem que morrer. É importante para a criança entender que ele é mau. Ele comeu a vovó e a Chapeuzinho. E a Chapeuzinho sozinha teve uma grande ideia de colocar as pedras lá dentro. Isso é a história original. E ela, uma criança indefesa que foi engolida, teve uma grande ideia e conseguiu matar o lobo. É importante o lobo morrer, para que ele não volte. O terceiro mito é qualquer pessoa pode contar histórias. Você pode contar suas histórias. E qual é a diferença de um contador de história profissional para uma pessoa que conta a sua história de vida? São técnicas, são estudos. Um contador de história vai estudar, vai ler mais, vai pesquisar, vai fazer a divisão do texto, enfim, vai usar recursos. Você também pode estar fazendo isso. Usar um lenço, usar um sino, usar um chocalho. Então, qualquer pessoa pode contar história, certo? Então, vamos contar mais histórias para as crianças. Bom,
Só para finalizar esse terceiro mito, teve um psiquiatra chamado Leandro Maranhão. Ele fez uma estatística muito interessante, porque ele percebeu que os pais tinham uma grande dificuldade de conversar com os filhos. Os pais não sabiam nem como e nem o que falar para os filhos. Não sabiam como ajudar esses filhos. Percebe que a história pode ajudar? A história pode te ajudar principalmente se você tem dificuldade de se expressar. Simples? Não é simples? É simples. Mas não é fácil, né? Não é fácil, está mudando todo um sistema, está mudando toda essa tradição que a gente vem. Enxergar a história como um aliado. Enxergar todas essas técnicas, né? De fazer perguntas certas, de criar harmonia, trazer isso à tona. E como é que você consegue isso? Não é nada fácil, porque você tem, é todo dia, é um treino, é uma constância, até que isso vire um hábito. Tudo isso que eu falei para vocês até agora faz parte do meu método, faz parte do Educando com Histórias, porque por que eu fiz tudo isso? Porque eu acredito que da forma tradicional não funciona, não se encaixa mais. E foram anos de dedicação, vendo o que estava certo, o que dava errado, para que eu pudesse juntar tudo isso num único curso. E agora eu vou oferecer esse curso para vocês. Quanto vocês acham que custa você fazer um curso de educação infantil, um curso de contação de histórias, um curso específico de neurolinguística especializada para esse tipo de trabalho? Quanto que custa tudo isso? Esse custo, ele não é um custo, ele é um investimento. É um investimento que você vai fazer para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Tá? 1.750, esse curso. Mas eu quero que vocês façam esse curso, porque eu quero que vocês vivenciem tudo isso que eu passei, mas de uma forma agora mais contida num curso, numa metodologia. E vai ajudar muito no trabalho e no desenvolvimento de vocês. Bom, você pode me perguntar agora assim, e o risco? Mas não sei não, será que isso vai ser bom para mim mesmo? Risco que você vai ter é um risco zero. Porque a partir do momento que você entrar lá e se cadastrar para esse curso, você fizer esse investimento com você mesmo, você vai ter 15 dias para ver as aulas e ver se você gosta. Se você não gostar da minha voz, do jeito que eu explico, da minha roupa, enfim, do que seja, eu vou te devolver o seu dinheiro, 100% do seu dinheiro, tintim por tintim. Então, essa é a garantia que eu te dou. Então, você vai ter um risco zero nesse curso. Tá? Agora, eu vou fazer um bônus dentro desse... Vou fazer um bem bolado agora. Porque eu acredito, por eu ser arte educadora, por eu ser contadora de histórias, eu sei que é bem difícil para a gente que trabalha na cultura e na educação. Então, como eu quero de verdade mesmo, verdadeiramente, que vocês compartilhem isso, eu quero que a gente trabalhe junto nisso, que a gente faça o diferencial, que a gente saia dessa vida mediana e vá para o extraordinário, o preço não vai ser esse do curso. Nem vai ser 975. Eu vou fazer um preço assim, mega joia, mas é de irmão. Vai ser esse daqui, ó. 12 parcelas de R$24,06. Ou então, um desconto à vista. Gente, se você pegar R$24 e dividir por 30 no mês, vai dar 80 centavos. Não dá nem para pagar um café. Não dá nem para pagar um café. Então, tá lançado. É isso, tá? E fora isso, ainda vou dar mais outro bônus. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp e no Facebook, um grupo exclusivo, onde
esses alunos vão fazer parte, onde nós vamos poder compartilhar, e eu vou estar junto com vocês, passo a passo nisso, onde a gente vai poder comentar todas as nossas experiências, ok? O que vocês vão ter nesse curso? Bom, a gente vai estar falando aqui nesse curso, vamos ter ferramentas, nós vamos trabalhar o foco, vamos trabalhar a procrastinação, vou falar sobre 5 formas de como vencer a procrastinação, nós vamos falar sobre produtividade, 4 verdades para produtividade para você vencer a procrastinação. Depois, no módulo 1, nós vamos falar sobre educador que inspira. Nesse educador que inspira, nós vamos falar sobre harmonia, sobre observar, escuta e molduras. E no sistema representativo, nós vamos falar sobre visual, auditivo e sinestésico, entrando dentro da neurolinguística. E vamos falar também sobre fisiologia, sobre espelhagem. Depois, no segundo módulo, nós vamos falar sobre nomear sentimentos, crises infantis, disciplinas e rotinas, brincadeiras, o brincar, né? Inteligência emocional. No módulo 3, nós vamos falar sobre os pesquisadores, sobre os irmãos Green, Hans Christian Andersen e sobre o Charles Perrault. E também vão ter 4 contos de fadas que nós vamos analisar e descobrir o que tem por trás deles. Olha que bacana. Depois, nós vamos ter aí o 4º módulo, que é o desenvolvimento da criança, onde nós vamos falar das histórias com gestos, que são para bebês, contos de infantos juvenis e infantis e as fábulas. Muito bacana. Fora isso, eu ainda vou dar para vocês também uma aula extra sobre contos de fadas, sobre histórias de gestos, músicas de rodas e linhas. Então é isso. Agora tem um link, o link está aqui para vocês, é só vocês acessarem, ele vai mandar vocês por uma plataforma que é super segura, vocês vão ver a forma como vocês querem pagar, e depois de um tempo, amanhã vocês vão estar recebendo um e-mail, onde esse e-mail eu vou estar falando para vocês, dando acesso para vocês para a sala. É um botão de compra, tá? Vocês, o pessoal técnico já está falando, botão de compra, tem um botão de compra, você clica nesse botão de compra. E esse carrinho está aberto a partir de agora, neste minuto. Então, corre, porque são poucas vagas, porque eu quero a turma, como eu quero dar muita atenção para essa turma, então são vagas limitadas. Então, vai lá, clica nesse botão e aproveita. São 12 parcelas de 24,06. Você não consegue nem pagar a pizza do final de semana, nem a cerveja. Então, e para que você vai fazer tudo isso? Para fazer o diferencial. Para ajudar a criar crianças melhores, crianças com mais inteligência emocional, mais criativa, que conseguem controlar os seus sentimentos, conseguem nomear os seus sentimentos. Tá ok? Então, vamos embora. Eu te espero agora lá no curso Educando com Histórias. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande beijo e vamos contar mais histórias. Até lá, pessoal. A gente se vê. Até a próxima.